Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre a eterna busca do equilíbrio entre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje, Eduarda Buais. Se você quiser saber quem é Eduarda Buais, você pode dar um Google, que você vai ter muitas informações. Só que o que você não vai encontrar no Google, você vai encontrar aqui hoje, nessa nossa conversa. Bem-vinda, Duda. Com certeza. Eu falo que eu sempre estou acostumada a dar entrevista para coisas da empresa. Dessa vez a Priscila me pegou de calça curta e já sabe coisas que nem eu sei. Então eu já estou um pouco Temos preocupada. informantes. Priscila fez um grande levantamento. Fiz alguns contatos. Marido, filhos, teve um Filhos dia- também? Ai, que medo. Eu Teve um dia que tentei, ela mas o meu mandou recado pra informante não. escola, Eu mandei. Estava? Falei, Francisco, pede pro Felipe uma história legal de maternidade da mãe dele. Tô esperando a história. Quem não perguntou? Foi Francisco perguntou. Não, Felipe teria respondido na hora, porque missão dada, missão Preocupada, cumprida, eu falei, né? gente, mas eu contei para ele não sabia que eu vinha da entrevista. Então, Olha realmente, só. houve uma falta de Não, meu comunicação funcionário, entre eles, mal pago, não foi. Duda, olha só, eu fui no site da Bitrigo. Depois a gente vai chegar de onde, como você parou na Bitrigo. Fui no site da Associação Brasileira de Indústria do Trigo, que é um segmento super machista, e fiquei olhando o nome, conselho, regional, conselho fiscal, e do nada tá lá, Eduarda Buais. E aí, paralelo a esse mundo super masculino que é o do trigo, tá você em casa com o marido e 2 filhos. Verdade. E você, criada, irmão, e você. Então você sempre foi meio luluzinha, assim, dos ambientes. Hoje tá num ambiente mais masculino do que nunca, né? Na verdade, a gente conta as mulheres que estão no trigo. A primeira vez que eu cheguei numa reunião em São Paulo, eu olhei a sala e falei, meu Deus, só eu. Não me amedronta, vamos dizer assim. Fala assim, ai meu Deus, ela chegou, só ela de mulher. Uhum. Mas dá um certo receio. Porque Sim. você já sabe que vai entrar, já vai ser julgada. O Sim. que você falar, eles já Aham. vão te olhar assim, até porque não são só os homens, são homens que já estão lá, sei lá, 50 anos. Sim. Alguns foram amigos do meu avô, quando meu avô ia para Bitrigo. Então, assim, aquela garota chegando, Aham, neta de fulano chegou. né, falando de tal. Filha de fulano tá aí. É, exatamente. Então, nunca foi fácil. Mas, assim, a quebra de paradigmas se deu, assim, de forma mais forte foi o ano passado, quando a gente fez um Fiquei painel, sabendo. o primeiro painel da Bitrigo só com mulheres. E eu fiquei encarregada de falar sobre finanças Olha só. e questionar a atuação dos outros moinhos de trigo. Putz. Não sabia se eu ia sair do palco, eu ia apanhar Ou ser ou se ia aplaudida. ser aplaudida. Que felizmente foi a segunda Felizmente opção. foi a segunda opção, mas eu falei que se for para falar o que eles querem ouvir, eu nem subo no palco, nem me Uhum. chamo. Mas foi gratificante, a gente vê que valeu a pena, sabe? Todo o esforço, toda a dedicação para que eles conseguissem ouvir um pouquinho do que as mulheres têm a dizer. E tem uma coisa de mundo masculino que eu ouvi há pouco tempo, que é engraçado. Quando o homem faz uma coisa errada, narrador de futebol. Nossa, fulano é muito ruim. Quando é uma narradora, a mulher narrando o jogo é ruim demais, não é? Igual no volante, né? Não? Quando a É gente mulher erra, dirigindo. quando a gente erra, parece que toda a classe tá errando, né? Quando a gente acerta, ela é boa, né? Não, porque eu acho que assim, os homens juntos, eles já dão uma intimidada. Sim. Você chegar num lugar, nesse caso, por exemplo... Manobrar em frente a boteco, né? Exatamente. Foi mais ou menos assim. Tinham 4 mulheres no palco, sei lá, eram 500 inscritos, fora os online, e 450 homens. Então, assim, era dessa proporção. Então, quando você sobe e olha aquela plateia, você já fala, ih, já vão começar a me julgar na hora que eu subir. Sim. E depois, assim, será que ela vai falar besteira? Vai falar, Será mas que ela pelo entende menos mesmo? vai ser bonita, né? Né? Então, E você acha que o fato de ser uma empresa, assim, de tradição familiar, né? Igual você falou, era do meu avô, meu pai, agora eu. Você acha que você tem mais julgamentos por causa disso? eu venho de uma família libanesa, em que sou a primeira mulher da família que trabalha na empresa. Uhum. Em cargo de direção, nunca teve. Então, eu acho que nasci para quebrar tabus. Você não foi para Então, quebrar paradigma. eu já estava acostumada dentro da família a ter que fazer isso. Mas você foi encorajada a isso ou não?
Minha mãe sempre tratou. Eu sou a mais Você é velha, primogênita. não parece, claro. Não, de jeito nenhum. E eu sempre fui tratada, eu e meu irmão. Não tinha Iguais. aquela coisa assim, a mulher pode fazer isso porque você é mulher não pode, E o Duda vai Marcos casar, quando o pode. Marcos assumir a empresa, não tinha isso. Não, tinha uma expectativa, é fato. Aham. E quando eu voltei para Vitória, que eu fui para a Suíça, depois fui para o Rio, quando voltei, Marcos falou, tô indo embora. Eu Ai, falei, que bom mas que você chegou, que eu tô como saindo, assim, né? né? Foi assim. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, vou. Tô me formando, sei lá, no final do ano. E vou, e não vou voltar. Falei, ah, vai, claro que vai. Fica lá um ano. E meu pai falou assim, não dou 2 anos. E ele não voltou mais. Foi mais ou menos assim. Depois de Não, aí, formada. veja bem, aí eu fui para várias áreas do grupo. Eu Aham. comecei na área de televisão, assumi na área financeira, da rede, depois financeira administrativa, depois Tudo financeiro, pelo amor de Deus. depois nós criamos um centro de serviço compartilhado que atendia todas as empresas do grupo, então todas as áreas meio, financeiro, controladoria, administrativo, recursos humanos, de todas as empresas era o único. E por aí fiquei de gerente, virei diretora. Em 2016, diretor nosso, que tinha 40 anos, que estava na empresa, mais de 40, teve um problema de saúde. E no dia do meu aniversário, ele mandou um e-mail assim à noite, aquelas coisas assim: não quero mais ser executivo, essa vida de executivo não me pertence, Uhum. estou saindo. Isso 2015 para 2016. Não quero mais vínculo. É assim, não quero essa Sim. responsabilidade de trabalhar e entregar o resultado, enfim. Foi nessa época a gente estava, meu pai concordou, não tinha o que fazer. A gente estava com um consultor familiar e trabalhando todas as empresas do grupo. 2, 3 meses depois que esse diretor saiu, ele falou: olha, ou a Eduarda assume a área industrial, ou você vai ter que contratar alguém de fora no mercado. Aham. Meu pai é uma Porque pessoa aqui muito. dentro não tem ninguém que. Aqui, ela já passou por Sim. todas as áreas, ela conhece, então, assim, você tem duas opções. Aham. E meu pai, super imediatista, ele me ligou, eu estava indo para uma reunião, inclusive, para o centro da cidade, ele estava no Global, na Enseada, e falou: vem aqui agora. Aí eu falei: tá bom, mas aconteceu alguma coisa urgente? É urgente. Cheguei, ele estava na reunião com esse consultor e falou: olha, eu quero uma resposta até amanhã, porque Vou pro Rio. isso, sei lá, em 2016, né? Eu já estava aí no grupo já tinha Tava bastante 15 tempo. anos, Né? você já estava em casa, tá bom. Exatamente, exatamente. Essa é a hora. Gente. E aí ele falou: até amanhã você tem essa resposta, senão eu vou contratar alguém. E eu falei: meu Deus, minha vida até amanhã pode mudar completamente. Quando eu achei que estivesse tudo organizado, que eu fosse desacelerar, eu vou ter que ir para uma área que não engloba só área meio. Tem vendas, tem indústria, que eu, Sim. enfim, não sei as particularidades, como é que eu vou cobrar do pessoal. Fui novamente para a Suíça. Aí, já casada, com filho, fui Já tinha fazer um Felipe. curso A convite da Biller. a convite da Biller. A Eu gente tenho uma estava história, eu tenho uma comprando, história sobre essa viagem. a gente estava comprando todo equipamento com a Biller, eles fizeram um convite e era um curso A Biller é a maior empresa de maquinário do mundo? É. E Pra vocês que não entendem de trigo, hein, gente? exatamente. Porque eu E sei eu tudo de fui trigo. assim para fazer esse curso, e esse curso era desde a, vamos dizer, a colheita do trigo até chegar a hora de fazer o pão. Conhecendo todas as máquinas, e eu fiquei Imersão total. E mais uma vez eu sou de mulher, né? Sim. Mas isso já virou uma rotina. E eu fiquei, depois de, sei lá, era um curso que a gente ficou um tempinho, nós fomos conhecer alguns moinhos em Zurique. Era numa cidade menor e a gente foi para Zurique para conhecer alguns moinhos, as novidades que a própria Billa tinha acabado de fazer Uhum. com maquinário. E aí, Cláudio estava comigo nessa viagem, eu fazendo o curso, a gente aproveitou, viajou um pouco depois e paramos em Zurique. E aí aconteceu o seguinte: em Zurique tem o prédio principal da empresa Biller, Ela que já é sabe uma tudo, coisa gente, suntuosa. tá chocada. E a última sala do último andar tem a sala do CEO. E Duda foi ali, né? A empresa da Biller, tipo, ó, obrigada aí, tô indo embora. Aí, não, dá uma chegadinha aqui. O cara tava numa reunião de conselho com mega acionistas e tal, todas as pessoas importantes do mundo do trigo. Interrompeu a reunião. Falou, chega aqui, Eduardo, rapidinho, senta aqui.
Eduarda, assim, totalmente surpresa, e fala, então, conta pra gente um pouco. Ela começou a contar, e a mesa toda começou a sabatinar você, né? Fazer pergunta do negócio, do Brasil, do trigo, e tudo, Não, mas, gente, como mas diria meu assim, pai, foi fundo, foi fundo. não, tinha uns 30. E Gente, mas eles que- têm o presidente internacional da Biller e cada país tem um presidente. Uhum. Então, assim, ó, o presidente da Suíça, da Biller da Suíça, o presidente do Brasil. E estavam todos realmente nessa Trinha, né? um encontrinho básico. E aí Gente, eu fui lá para. Eles pediram para que eu fosse lá, mas eu achei que fosse dar um oi. Sim, Para o presidente que agradecer. estava lá Aham. agradecer o curso e as visitas que a gente fez. E a gente tinha que fechar. A gente fez as negociações que a gente estava em andamento. Eles falaram assim: não, a gente vai parar a reunião para você entrar. Eu falei: ah, não vou não. Ai, meu Deus, não. Não, mas assim, ó, eu nem vou pra isso. Eu tava assim, né? Um frio. Ai, meu. Aí eles pararam e, de repente, assim, do auditório, eu cheguei, eles se reuniram em volta e começaram as perguntas. E o mais impressionante para eles era assim, como que você, Em inglês, em inglês, alguns em francês também, mas a maioria em inglês, eles fazendo faziam... fluente em inglês e francês, pra vocês que não sabem. 3 anos antes. Não, assim, foi uma... Enfim, eu fui respondendo, Gente. mas aquilo foi me dando um certo pânico, né? Aham. Falei, onde que eles vão parar? E eu vão senti parar assim, um dia? na verdade, eu me senti um ET numa sala, assim, como que ela está. Todos ficando numa homens, empresa. todos homens, Todos, todos. Olha todos. só. E a surpresa deles era assim, porque mesmo sendo uma empresa familiar, que vai tocando assim, como uma mulher tá Aham. em frente desse meio que é masculino. E a gente acha que, assim, esse preconceito é do Brasil, só vamos ter... Não é. Todo mundo. É assim, eu fico sempre pensando assim, Do mundo dos que é do países. mundo, Aham. assim, na Suíça, isso não vai acontecer. Exato. Eu sempre brinquei que quando falava alguma coisa, mas na Suíça não, né? Ah, é Gente, é primeiro diferente. mundo, jamais vão ter preconceito. E já tinha acontecido, na verdade, na hora que os motoristas foram me buscar no hotel, Fiquei sabendo dessa também. eles falaram, não, não é você, eu tô aqui com o papel. Eduarda Boaz, Boaz Alimentos. Não sou eu. Não, Eles não é ficam você. procurando o E Mr. eles- Boaz. isso aí, e falam, não, Mr. Resende. Isso aí. Mr. Boaz E é... ele falando, e eles começaram o início desse tour, eles só se reportavam a Cláudio. Eles não falavam comigo. E aí eu falei, esses caras vão ter que saber quem eu sou. E o que eu sei, porque não é quem eu sou, não é Aham. assim, dar carteirada. Mas assim, que eu não sou Não tô uma aqui por pessoa acaso, vazia, eu tô né? por acaso, de que eu sei o que eu tô falando. No Nossa. final, depois do almoço, no final, eles já estavam me respeitando. Tá falando aqui de Duda, empresária, mas Duda é mãe de Arthur com 10, Felipe com 15, certo? Isso. E vou contar pra vocês uma coisa. Nossos filhos, Olha pra mim, olha pra mim. nossos filhos são da mesma sala, então estamos no grupo de WhatsApp de mães. Eles entraram na mesma sala. Gente, eu não sei quem é ninguém nesse universo. Se a pessoa não tiver um... Uhum. Falar. Não. E aí alguém mandava assim, domingo. Gente, é pra pintar o sapo de lápis de cor ou de cera? Aí Eduarda, mãe de Felipe, o nome dela era esse, respondia, giz de cera. Aí depois alguém falava assim, gente, é pra levar a tampinha de garrafa PET? Eduarda, mãe de Felipe, responde, não, é só o rótulo. E eu falava assim, nossa, essa mulher é ativa nas mães, beleza. Quando eu descobri que Eduarda não era apenas mãe de Felipe, era um pouco mais, falei, deve ser a louca do celular. Deve ficar ali o dia inteiro, né, no celular respondendo. E era engraçado porque, assim, eu descobri que tudo era malta executiva e tal, parará, sabia de tudo, todos os eventos e prêmio, que for de chá de panela a entrega de prêmio. Alguém falava assim, gente, vocês ficaram na dúvida da questão 4? Duda respondia, Felipe marcou o D. Mas a gente ficou na dúvida se era C. Eu falava, cara, mentira que essa mulher tá fazendo tarefa de casa com essa criança. E né, Duda? É. Como que é, pelo amor de Deus? Como que você recebe um prêmio e vai numa festa e tal, e já nos encontramos em evento? Eu falei, por que você tá com essa roupa? Não, porque daqui eu vou pra outro. Uhum. E você faz a tarefa de casa? Eu falo que eu escolhi ser mãe. Eu não foi uma coisa assim, ai, gente, aconteceu. Aham. Eu casei e tenho que ter filhos. Não, foi diferente. Eu, quando conheci Cláudio, porque eu não sou só mãe de Felipe e de Arthur, eu tenho 2 enteadas, Sim. de 26 e de 24, um pouquinho mãe. Comecei Que cedo, super, presente. que super te adoram, né? Eu tô assustada, pois é. Na formatura, os agradecimentos, elas colocam minha mãe, arará, e Eduarda, tal. É uma coisa. É.
É lindo. Mas nem sempre foi lindo, não, né? Mas nunca é. Nunca Gente, é. nenhuma relação familiar. Peraí, você vai namorar o Pegar. meu pai? É. Teve essa fase? Na verdade, eu comecei a namorar com o Cláudio, elas tinham 5 e 7. Uhum. 5 e 7. Claro que tem, né? Cláudio já tinha sido casado 2 vezes. A gente começou a namorar. E o que eu falo que foi uma escolha, porque assim, a minha preocupação quando eu comecei, acho que uma das primeiras perguntas, eu achei até que ele fosse sair correndo, eu falei assim, você tem 2 filhas, você quer ser pai ainda? Sim, se não quiser, não, né, vamos... Me fala logo. já fala logo, porque eu não Uhum. tô aqui pra mudar a ideia de ninguém. Então, aí ele falou, claro, imagina, por ele eu teria 10, Sim. certamente. E começamos a namorar, as meninas muito pequenas, tem sempre um incômodo, né? O pai começa a namorar com uma mulher que vai querer ocupar o lugar da minha mãe, coisa que eu nunca fiz. Eu faço o papel de mãe, mas eu nunca quis ocupar o papel da mãe delas. Sabiamente. E a gente se dá bem, então não temos esse problema. E eu levei elas, a primeira vez que elas foram pra Disney foram comigo. Enfim, várias primeiras vezes de mãe fui eu que fiz e foi muito bacana isso. E esse conhecimento, esse cuidado de não querer ser mãe ainda me deu mais vontade de falar assim, agora chegou a hora de ter os meus filhos. E primeiro veio Felipe, você imagina, o primeiro neto, o primeiro filho do meu lado, o primeiro filho homem da família de Cláudio. E foi um acontecimento, gente. Um evento. Foi um surto coletivo. Ai, que delícia, gente. Primeiro, assim, quando eu fiquei grávida, eu descobri que eu estava grávida, foi no casamento do Marcos. Eu descobri e falei, eu não vou falar nada porque eu não quero roubar a cena. Podia ter descoberto no dia seguinte, pelo menos podia ter Mas eu não bebido, falei pra né? ninguém. Mas teria Não, bebido eu na bebi festa. porque eu não fiz exame. É. Eu tava enjoada, passando mal. E eu comecei a achar aquilo estranho. Falei, gente, tô enjoando. Aí eu comecei a fazer conta, mas eu fiquei tão envolvida com a história do casamento do Marcos e aquela coisa de ver roupa, vai pra São Paulo, aquela loucura. Ilha de Eu Caras. comecei a achar estranho. E um dia antes, eu chorava muito. Ai, meu Deus. E eu falava assim, gente, mas Eu nem sou gosto tanto de normal, casamento né? assim. Eu não gosto tanto do meu irmão pra ficar chorando assim. E eu fiquei muito mal, muito sensível. Aí eu comecei assim, gente, isso não tá estranho. Tô sentindo uma coisa estranha. E eu falei assim, não, vamos esperar segunda-feira. E faço o exame. Tanto que Marcos soube, ele já tava em lua de mel, que eu tava grávida. E eu me lembro da primeira vez que eu fui na consulta, o meu médico, minha mãe foi com o Cláudio e eu. E eu não consegui fazer uma pergunta pro médico. De tanto que eles falavam? De tantas perguntas que eles tinham. Eu não fiz nenhuma pergunta. E aí, Friseira ficou olhando. Eu Gente, falei, licença, eu tô aqui, né? falei, Quando eles acabarem. aí eu falei, Friseira, eu marco outro dia pra vir com você. Aí quando eu voltei, ele falou assim, olha, Eduardo, eu tô um pouco preocupada. Você sabe, assim, se você vai querer ter parto normal, cesárea. E eu já fiz opção por cesárea, porque tudo meio planejado. Mas assim, eu fiz essa opção. Ele falou assim, eu fico um pouco mais aliviado, porque eu acho que as pessoas vão ficar muito tensas antes. Pessoas. Ele não estava preocupado comigo, ele estava preocupado assim, Gente. como seria essa gravidez De todos. de todos. Meu Deus. E é, né? E E é, é uma gravidez de todas. gente, é uma loucura. Aí meu pai era disputa. Eu fiz uma planilha, porque eu sou a rainha das planilhas, quando que eu tinha ultrassom e quem ia. Então, claro. Organograma. Um dia era meu pai, um dia era minha mãe, um dia era Cláudio. Aí o Marcos, quando estava aqui, então tinha um cronograma de quem. E Cláudio ficava muito bravo. Falou assim, mas eu sou marido. Eu Não falei, põe todos. tem para todos, você vai mais vezes. Então você. Pega a sua pulseira pra você ter acesso. Foi mais ou menos assim. Foi assim. Mas então, e aí você fez essa escolha muito consciente de ser mãe. Mas como que você consegue? Você tem uma rede de apoio muito boa. Tem. De família, uma rede de apoio paga. Mas assim, como que você consegue? Você acha que você dá conta de Saber tudo? que a resposta é a letra Saber a resposta da letra Eu C. fiz com o menino, gente. Porque eu fiz. Porque- De tudo um pouco durante o dia. Então, por exemplo, quando tem apresentação no colégio, eu tô em todas. Sim. Quando vai fazer dever, eu também tô. Quando tem alguma coisa importante para eles, eu tô presente. Sempre. Então, na verdade, como eu dou conta, nem eu sei. Mas aí tem minhas amigas também, tem meu marido. Nós vamos fazer uma viagem de 13 amigas, são 13 num grupo, a gente viaja pelo menos uma vez por ano. E a gente foi para Salvador agora, sei lá, tem 2 semanas.
E aí elas estavam falando assim, pois é, a gente vê gente que reclama, assim, do tempo, mas eu tô vendo, assim, que Duda ela respondeu a todo mundo da empresa, ela já sabe o que está acontecendo no mundo, ela já falou com os meninos, já organizou o dever, quem vai fazer, quem vai buscar, quem vai levar. E quem que pode reclamar de tempo da gente? E eu não consegui secar o cabelo. É mais ou menos assim, minha vida. E ainda tô em Salvador com minhas amigas. Exatamente, isso aí, exatamente. Sim, daí Mas eu acho que acrescentei um PIB. quando você tem um planejamento, e você tem, né, claro, Já uma vimos que o segredo é a estrutura, organização aqui, né? super. Eu acredito muito que a E eu uso organização... sempre o seguinte: se você quer que alguém faça alguma coisa, peça para quem é muito ocupado. Nossa, Eu acho que sim, é organização. Eu falo que na pandemia eu surtei mais porque eu continuei trabalhando e eu tinha planilhas coladas na minha casa inteira, porque os meninos estavam em casa, em aula online. Então tinham todas as atividades e as mães do Arthur me pediam para eu mandar planilha de deveres. Então nossa. todos os dias eu fazia a planilha e mandava pro grupo. Mais um trabalho. É. Que bom. Fala então, minha Caramba. secretária Eduarda Buaida, de Isso vocês, eu não aí, sei. mais ou menos assim. E assim, a gente vê essa coisa, ai, deu tudo certo, eu fui pra Suíça, voltei, fiz sei o quê, fiz o cabelo, tava na reunião de pais. Só que nem tudo são flores. Tem coisa que você tem Não. gestão, tem coisa que você não tem. Uma delas foi o seu congelador da sua casa, Meu Deus, que congelador. passou por dois momentos. Um momento foi picolé de limão, e o Sim, outro momento mas foi muito leite congelado, né? sim, Você teve muito enjoo na gravidez, tive. e a única coisa que saciava era picolé de limão. Você chupa Foi picolé de limão Cláudia, ainda? Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Só picolé de passei limão. Do Felipe, do Arthur, não. Engraçado como a gravidez de um e de outro são completamente Outras diferentes. pessoas, né? Mas assim, do Felipe eu passei muito mal. Tanto que eu nem sabia que estava grávida, eu já estava enjoando. E eu descobri que falava assim, Cláudio, a única coisa que passa meu enjoo é picolé de limão. Mas ele não trazia picolé, não. Ele trazia picolé, sorvete, sorbet, tudo que ele via de Limão. limão pra frente. Porque meu enjoo era tão forte que eu saía da mesa, eu passava a mão assim, eu acabava de almoçar, eu passava a mão, não aguentava chegar no banheiro. E o que eu fazia no trabalho? Porque eu não parei de trabalhar. Eu passava mal e voltava pra reunião. Pois é, do Felipe foi muito assim, do Arthur eu não tive enjoo. Nossa, mas quando você descobriu que tava grávida, você já pensou, ai, já meu comecei Deus. assim, já vou enjoar, Já liga que tá picolé aqui de bom. limão, já manda, e eu não tive um enjoo. E um dia antes de eu ter neném, eu cheguei na reunião de comitê, e meu pai olhou pra mim e falou, você tá fazendo o que aqui? Aí eu falei, uai, Só vou ter neném amanhã. só tenho amanhã. Aí ele falou, não, você vai pra casa, porque eu sei fazer muita coisa na minha vida, mas Ah. fazer parto, eu nem quero aprender. Aí eu falei, não, deixa eu acabar a reunião então, já tô aqui, você não vai poder fazer nada, e o máximo que vai acontecer, eu vou daqui pro hospital. Ele passou a reunião inteira, muito tempo, Te olhando isso. olhando, tá tudo bem? Você quer uma água? Eu não por isso, porque eu cheguei no aniversário de Arthur ou de Felipe, abril. Abriu. E cheguei, Arthur. você olhou pra mim e falou, Priscila, eu falei, quantas semanas tá? Eu falei, 41. Ela falou, você falou assim, olha só, trouxe esses enfeites aqui de Harry Potter, tudo dos Estados Unidos, você não vai acabar com a minha festa. Ali é pediatra, ali é anestesia cardiologista. Se você fizer parir, você vai parir lá. Aí no Pelo dia amor de seguinte, Deus. 9 horas da manhã, eu mandei. Ó, pronto, nasceu. Foi assim mesmo. Eu saí de amor lá, de Deus. foi dia de abril, eu saí de lá, foi pro aniversário do meu sogro, eu cheguei em casa, começaram as contrações. Olha só, trouxe não, uma hein? mala enorme de lembrancinhas. E não, pelo amor de Deus, hein? E aí acabou o picolé de limão e tal. Veio o Felipe. Você, Duda, que falou assim: vou voltar a trabalhar. Mas também não Isso. queria abrir mão da amamentação. Não, Felipe eu aumentei até 6 meses e meio, mais ou menos. E Mas começou voltei a trabalhar quando ele tinha um mês. e Você estocando gosta leite. de trabalhar? É uma coisa que te dá prazer, Adoro. assim? Já começou a me dar um pouco de pânico quando eu fiquei em casa, porque eu comecei a ver que as pessoas começaram a me demandar de coisas que eu nunca vi. Aham. Assim, nunca soube de casa, assim. Eduarda, tá faltando batata. Eu falava, vai, faz arroz, tudo carboidrato. Ele falava, mas Aham. tem que ter batata. Olha, a luz do quarto de não sei quem queimou. Aí eu falava, mas o que eu tenho a ver com isso? Não é minha função, Aham. essa não é minha função. E aquilo me deu um pouco de pavor. Eu falei, gente, isso é Cláudio, isso quem cuida é Cláudio, assim, compra no supermercado, essas coisas de casa. Eu falava, Cláudio.
porque você tá em casa, né? A pessoa acha que você tá em casa. Você vai dar Aí conta você daquele não tá setor. fazendo nada. Você tá... E você acabou de parir. Nossa, acontece E muito. você tá amamentando, e você não quer saber se a luz queimou, E se você tem dormiu com a bomba no comida. peito, tirando leite pra Na estocar. verdade, E você tá trabalhando. Aham. eu Pandemia, tinha. Na pandemia eu trabalhei o tempo inteiro. Pois é. Até porque a área industrial não parou. Então, eu saía de casa, não tinha ninguém na rua também, né? Aham. Eu. E foi uma época economicamente boa pra vocês, não foi? Foi. Sim, porque o pessoal Nesse não parava de caso, comer, foi, ninguém não parava de comer. e a gente E trabalhava fazer bolo, normal. então todo mundo resolveu fazer E bolo. aí eu comecei a chegar com assim, só eu que tô em casa e meus funcionários estão trabalhando, eu vou embora pra empresa. Mas, voltando a essa questão de amamentar, eu falava assim, tem que amamentar. E eu gostava de amamentar. Então, eu acordava, tirava, Felipe mamava num peito, eu ia tirando no outro para dar tempo, né? De sair para trabalhar, voltar e amamentar, e estocar leite, e aquela bomba, e aquela loucura. Da maquininha. E o peito rachando, aquela. Não, nossa. Todo mundo fala assim, ai, que lindo, tá amamentando. E eu falo, meu Deus do Me dá um céu. colete de limão pra eu colocar Mas é aqui. uma delícia. Não É. É uma Assim, delícia. nem todo mundo não, gosta. Não é pra Não é romantizar, unânime. mas Não é unânime. Tem uma questão física ali, A né? questão do peito rachar e de empedrar, isso é Não, muito, isso né? foi sofrido. Isso é sofrido, né? Porque. E com essa coisa ainda de ter que tirar. Felipe, eu parei de amamentar quando eu virei sobremesa. Uhum. Quando eu Batia tive um o prato e sentimento- ia lá. Ia lá, queria Ah. mamar. Falava, não. Eu vi ele batendo um prato, eu falava, gente, mas eu abri mão de tudo para amamentar, porque eu era a única fonte Era importante dele, pra ele. importante. Mas ele tá batendo um prato, eu olhava um prato de arroz, feijão, não sei o quê. Aí ele ia, arrancava a minha roupa, querendo, em grande. Ele sempre foi enorme. Eu falava, gente, não tava Você falou, pra mim já deu. Não, pra mim deu. É. Aí Esse é o não melhor foi. momento, quando a mãe fala Aí assim, eu não, falei, pra mim não não dá dá. mais. Do Arthur também, do Arthur eu tive que parar de amamentar antes, porque ele teve alergia à lactose. Ai. E eu entrei num surto de parar de comer tudo que tinha lactose. E tudo tem proteína E do aí eu leite. descobri que Tudo tudo tem proteína do tem leite. Sushi tem proteína do leite. Eu comecei Presunto tem a proteína do leite. que eu fosse parar de comer queijo, Leite, manteiga. E tudo. eu comecei a descobrir. E chegou uma hora, foram assim, ele tinha uns 4 meses É. e meio. Eu passei por E isso aí, também. meu pediatra, o Cid, olhou pra mim e falou: você vai ficar louca. Você Tudo tá tem trabalhando, proteína você do não leite. pode comer nada. Tem Você traço. tá nervosa. Ele vai ficar bem. Ele falava assim, ele vai ficar bem, ele já tem 5 meses. Tudo que você tinha que fazer, aí foi para aquele leite Pregomin. Sim. Aí eu falava, mas o leite, É bom. o cheiro. Ele falava Cheiro assim, mas sim. olha aqui, ele não tá sentindo isso é uma coisa da sua cabeça. Aí foi uma época que você fica assim, Deu uma menos mãe. frustrado, né? Uhum. Questiona, né? Você se frustra. Eu acho que não é nem de questionamento, não, é de frustração mesmo. Poxa, eu não consegui. Aham. Porque, né, eu tinha um planejamento Pega de essa planilha, chegar a assim. 6 meses, de repente, com 5 meses, tive que parar de amamentar. Duda, olha só, nos meus stalkeamentos, a gente soube que você era um pouco ciumenta em relação ao seu irmão. Quando ele começou a namorar e tal, assim, bem de leve, né? Implicava bem pouco Nossa, com as não era namoradas dele. Era muito implicante. Você acha que você vai ser assim com os meninos? Ai, tô trabalhando pra não, né? É. Eu sempre fico pensando Mas o assim, que era? Era ciúmes? Era assim, ai, vai sair, deixar de sair comigo pra sair com elas? Ou ela não é boa o suficiente? O que te... Ou era só a vontade de implicar mesmo? um pouco de tudo, né? E sua mãe não era ciumenta? Vocês têm uma relação maravilhosa, né? Sua mãe e você, assim, Temos. muito, muito, muito mesmo, né? Muito próximo. E o que você tem dela, assim, de maternidade? O que você tem que não tem nada a ver com Tânia, que é completamente diferente? Eu sempre critiquei muitas coisas da minha mãe. E eu me pego fazendo a mesma coisa. Gente, aqui. Mas isso acontece com tanta frequência que eu falo, ai, mãe, desculpa. É. Eu te critiquei por isso. Assim, daquelas. O menino se machuca e você entra em pânico, tá doente, a febre não cede, umas coisas assim que eu achava muito exagerada. Nossa, por que Muito tudo isso? preocupada, muito tudo, e eu tô ficando igual. Assim, tem coisas que eu me pego exatamente iguais. Mas minha mãe, eu sempre tive ela como um exemplo de mãe. Até porque ela conseguia reunir todo mundo lá em casa. Ela é agregadora, né? As minhas amigas, elas iam lá para casa para conversar sobre tudo, que a mãe sempre conversou sobre tudo. Hoje conversa sobre tudo com os netos. E ela me ensinou, eu acho que o principal, porque ela sempre falou assim, olha, o amor nunca é demais.
Então, com amor, a gente resolve tudo. Eu também acho. Você gosta de estragar a menina. Ai, coisa demais, Aí, vai estragar. minha Ah, mãe amor não não teve estraga. isso e eu também não tenho. E eu falo que esse ensinamento é aquele que eu não critiquei. Aham. Eu faço igual, mas nunca critiquei. É verdade. É assim, a constatação que eu tenho é o seguinte: por quê? Já viu alguém falar assim, ai, não, porque fui muito amada, então eu tenho um trauma disso. Não, o que a Aham. gente vê, assim, de todos os traumas que a gente lê, que a gente vê de depoimento, é assim, ah, não, olha, sei lá, minha mãe nunca foi numa apresentação, minha mãe Não nunca deixava me deu eu. amor, não me abraçava, não E me a cama beijava. dela, ela me Ela fechava. falava, não, não pode dormir. Ah, pode. Pode, ai, é tão Até porque a gente não gostoso. conhece ninguém que tem 18 anos, que o filho tem 18 anos e que Ele quer não dormir com a mãe, quer, né? ele não quer. Eu tava falando com minha mãe, assim, que eu falo que o meu maior hobby é viajar. Eu amo viajar e já acaba uma viagem, eu já começo a planejar, porque eu falo que é um momento que eu consigo ficar em família sem pressão de trabalho, Aham. sem um Toda muita celular, sem uma, sei lá, sem ter que resolver. Tem que aprovar alguma De vez coisa. em quando resolve. Escondido. Mas não é aquela pressão que você tem que estar no dia a dia. E eu falei com minha mãe, inclusive hoje, eu falei, nossa, eu tenho que aproveitar para viajar com os meninos, daqui a pouco eles não Não vão vou querer querer. viajar com você. Não sou eu que vou falar assim, ai, não, eu não quero viajar com você. Não, eles vão falar Aham. assim, ai, mãe, vou viajar com você. Já fiz planos essa férias, né? Exatamente, olha, eu tô pensando em viajar com a minha namorada, Aham. e Com meus aí, amigos e eu já organizamos um Réveillon. e daqui a pouco não vai rolar. Aham. Então, eu tô intensificando, assim, né, Aproveita. colocando como frequência, dando prioridade a viajar com eles, porque daqui a pouco quem não quer são eles. Então, não é essa história do tipo, Daqui a pouco eles vão querer morar na Suíça, né? Você vai ter que ir lá exatamente. com uma mala deles. Tem a fase que eles saem, tem a fase que eles voltam. Se você trouxer a namorada junto, vocês vão continuar É. viajando. É o que quando a Se ela Priscila der pega- conta de não Não, olha agredir. bem, foi o que eu falei. Na época com meu irmão, a gente não tinha outras preocupações. Eu podia Aham. implicar o quanto eu queria e estava tudo bem, né? Minha mãe que resolvia, né? O B.O. que Administrava. dava. Mas com filho, você pode até não, né, não ser aquela que você escolheria, mas você tem que trazer para dentro de Você finge que casa. gosta, envenena ela à noite. Exatamente, mas você Sim. tem que trazer, tem que tratar Aham. bem. Tem que E entender não por dar que que ele opinião. escolheu ela, né? Isso é melhor não entender. Eu tenho uns lá na escola que eu falo assim com a mãe, ó, isso aí eu faço gosto. Não deseje, não verbaliza que a gente quer, hein? Que você falar que quer, Não, se falar que quer, já, Azeda, né, já não. não vai dar certo. Mas às vezes eu pergunto, mas Felipe, ele não conta muita coisa. Então eu fico tentando descobrir nas entrelinhas, numa mensagem que a mãe da menina falou, será que Felipe vem mesmo no Aham. aniversário? Eu fico tentando entender o que está acontecendo. E eu gosto, que a gente fala assim, quer participar, eu gosto de buscar os meninos onde eles estão, tipo meia-noite e meia, 1 hora, porque é o momento que a Você gente pega ouve o que eles estão Você dá uma carona pro amigo, maravilhoso. que meu burito também No outro dia eu adoro. peguei 6 no shopping. Falei, olha, vocês se viram aí como é que vai dar no carro. E você fica ouvindo a conversa e você pesca algumas coisas. Porque Uhum. é esse momento que ele não vai chegar e falar, mãe, tem que te É o contar. farelo que te conta. Isso aí. Eu tenho uma Exatamente. história muito boa com o meu filho que tinha, sei lá, 12 anos, 13, lá, iniciozinho da adolescência, e eu fiz um aniversário para ele lá no Dom Camaleone, e a mãe de uma menina, e ele já tinha me falado, mãe, a gente tá namorando, mas era assim, encontrava no recreio, né? Uhum. Ó, namoro É importante saber se ela sabe, né, que eles estão namorando. Começa por aí. Sim, dava uns abraços e tal, mas era só isso, que nem pode beijar na escola, era só dentro da escola mesmo, mas tinha um sentimento. E aí, logo depois foi o aniversário dele, e a mãe chegou e falou: Nossa, ela quis sair para comprar uma roupa para essa festa, e falou tanto assim da menina, como se ela estivesse sabendo também que a menina. E eu falei: Pois é, eles estão namorando, né? Ela, hã? Entra no carro agora. Ela não vai mais no aniversário. O seguinte, quando ele falou assim: Mãe, a gente não tá namorando. Aconteceu alguma coisa que a gente... Eu não sei o que aconteceu, ela terminou comigo. Putz. Você contou a verdade? Eu tô aqui curiosa pra saber o que Contou você falou. ontem. Quando ele ouviu o podcast, Ele vai falou, saber. Olha só, Felipe, eu tava dando carona pra ele. A primeira comunhão é... Como é que chama, gente? Catequese. Que é na catequese e tal. Aí um dia ele falei, Felipe, o que você vai ser? Quando crescer, você já sabe e tal. Ele falou,
Eu acho que eu ia gostar de ser cientista, mas eu acho que eu vou ser administrador, porque tem muita empresa pra gente cuidar, né? Você teve essa preocupação? Você já viu na sua família essa coisa de assim, claro, que a gente quer que cuide do que todo mundo construiu e tal, mas assim como seu irmão participa, mas quis empreender pra lá, você tem essa coisa com os meninos, tipo, eu quero que eles fiquem por aqui, que cuidem daquilo, mas não pressiono? Ou já Não fala desde já, pressiono. olha só, trigo é massa, hein? Ó que legal, o trigo. Olha bem, eu faço eles participarem, mas não com obrigação do tipo assim, ai, um dia eu Você quero vai ter estar. cuidado se quiser, se vira, né? Não, não falo isso. Eu quero que eles Uhum. sejam felizes e realizados no que eles escolherem. Ah, se quiserem trabalhar comigo, vão lá, mas não é uma pressão. Uhum. Eu não acho, eu acho que você chegar com essa pressão desde cedo, você falar o que que ele quer, como é que eu vou escolher para o Sim. meu filho o que que ele quer, o que que ele vai se identificar e o que que ele vai ser feliz. Porque eu escolhi o trabalho e faço o meu trabalho porque eu fico bem e sou feliz ali. Eu não quero filho meu falando assim, ah, eu tô aqui porque minha mãe me obrigou. Que Aham. saco, Porque né? que saco, eu queria estar, sei lá, Acordar todo fazendo. dia e falar assim, ai, vou ter que trabalhar. É, não Nossa, eu vou quero ter que isso. Eu trabalhar não também. quero isso para os meus Mas você filhos. sabe que é uma visão muito bonita sua, muito prudente, mas não é o que acontece, né? As pessoas falam assim: ah, tá bom, eu construí isso tudo, te dei esse padrão de vida e agora você não quer assumir. Quem vai assumir isso aqui? Não, é bem, Né? eu não quero, eu quero filho encostado também, não. Do Aham. tipo, ai, tá bom, eu tenho condição, então vou ficar aqui Uhum. vendo filme à tarde depois de me formar. Isso não. Podem não querer trabalhar comigo, Mas, mas eles que façam o melhor que eles puderem e onde eles puderem. uhum. E que consigam se sustentar. Isso eu falo para eles. Eu falo, olha, não crie expectativa de que não vão fazer nada, ou que, ah, vou fazer uma faculdade que não tem tanta importância e sei lá, Uhum. numa profissão que só por ter um Sim, diploma e não for correr atrás, vai correr. Eu corro, eles não vão correr? eu corro. Primeiro que assim, você tem um trabalho quando você entra numa empresa familiar, das pessoas não te olharem só como herdeiro. Sim. Só tá ali porque o pai dela colocou ela ali. Uhum. Mas só porque as pessoas te olham quando você chega Claro. dessa Bem velha. maneira, e é fato. De repente até te E testam, até né? as pessoas, não, você é testado e você tem que fazer muito mais do que se fosse uma Um novo pessoa, um funcionário. profissional que não fosse da família, tivesse no seu lugar. Perfeito. Então, eu me lembro quando eu cheguei e você chega cheio de ideias, né? Ai, me formei, então eu tô vendo, vi lá na faculdade, que a gente... E aí você, quando na prática não é bem assim. Mas as pessoas assim, ah, fala sério, se formou agora, É, até tá parece. querendo chegar aqui, Sempre e foi assim. mudar, sempre foi assim. E eu sou o contrário, esse sempre foi assim é a coisa que mais me apavora e me arrepia. Porque o sempre foi assim não quer dizer que precisa continuar sendo assim. Então, Por que que eu é? É porque cheguei pra sempre mudar. foi. Mas você tem que provar que você tá querendo mudar para melhor, Uhum. que você tá trazendo são outras coisas, mas para melhorar inclusive a vida deles, e que você não tá ali porque caiu de paraquedas. E que você tem competência Tem para mudar. competência, porque assim, se eu não tivesse ali, eu estaria em outra empresa, Uhum. trabalhando para outras pessoas e fazendo acontecer em outro lugar. Então, eu acho que essa é a diferença que eu acho que meus filhos têm que ter. É essa, independente do que é. Porque, por exemplo, outro dia eu dei muita risada com o Arthur, porque ele falou que ele vai ser youtuber. Youtuber de viagens. Ai, que E eu bom. já fiquei meio apavorada. Eu queria assim. trabalhar para ele. Aí eu falei assim, tá, mas mãe, tem vários youtubers, você não conhece, sei lá, não sei quem pelo mundo, o carioca pelo mundo? Aí eu falei, você vai ser o capixaba pelo mundo? Ah, posso ser. E Marcos estava aqui e deu uma apoio. Eu falei, caramba, você vai bombar. E eu fico olhando bem apavorada. Meu filho, mãe, confia. Ele fala sempre assim, confia em mim. Eu falei, confio, eu confio. Esse é o de 10 ou o de 15? De 10. Ah, Felipe. tem uma planilha. Isso aí, ele tem uma planilha igual a minha. Mas Felipe, ele me surpreende num outro sentido, porque ele é muito certinho. Então, outro Ele é dia, um lorde. eu vi umas planilhas de ações, de empreendedorismo. Eu falei, meu filho, que legal, nem sabia que você entendia tanto. Mãe, eu tô dando aula de empreendedorismo. Falei, como assim que eu não tô sabendo? Ai, mãe, se eu contasse pra você, você ia querer dar opinião nas coisas, né? Falar que você entende. Então, eu resolvi fazer sozinho. Eu já entendi Credo, que delícia. também, não, que também o fato da posição que eu tenho, do trabalho que eu tenho,
às vezes incomoda. Sim. Do tipo assim, ai, sua mãe ajudou, sua Uhum. mãe deu opinião. Uhum. Então, eu deixo. Eu deixo. A gente até E teve esse... aprende, né? Eu acho que a gente aprende muito Eles e com a os gente. meninos. A gente aprende mais do que. Eu acho que a É. gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Sim. Eu falo que ser mãe é um aprendizado constante. Planejamento. Eu falei que o Arthur veio para mudar isso em mim. Para tirar sua estrutura. Porque você tem muita pressão do primeiro filho. Aham. Eu sou a mais velha, Felipe é o mais velho, e eu tenho muito cuidado com isso, porque tem aquela pressão. Sim. Nasceu primeiro, que tem que fazer tudo certo, tem que. E o Arthur veio para mudar qualquer planilha que eu tenha feito. Ele é Ele tá disruptivo ali, mesmo. ele tá ali para. Primeiro ele queria ser músico, e Depois ele ele era queria fã ser dos Michael Beatles, Jackson. Michael Jackson. Super E aí ele pequenininho. fez ir a Londres tirar foto igual dos Beatles andando. E, Ouve, Arthur. Neymar tava aqui. e Todas as crianças, 99,9, queria fazer o quê? Ir até onde estava Neymar para tirar uma foto. Vamos, Arthur, vamos lá ver Neymar. Eu não vou. Eu não sei quem é Neymar. Vai lá, eu vou tirar foto, você vai saber. Eu não vou tirar foto com quem eu não conheço, eu não vou. Não foi. Não, e mais. Olha bem, ele tá lá na casa do meu avô, faz o seguinte, se ele quiser tirar foto comigo, pede pra ele vir aqui. aí eu falei, você tá de sacanagem.